Olá, pessoal. Eu sou a Cláudia e sejam todos bem-vindos para mais uma receita. Hoje vou estar utilizando um produto bem típico regional aqui do Sul, que é o pinhão. Pinhão, aqui a nossa temporada de colheita, de abril até junho, julho, é muito normal, muito típico, muito regional. Então, vou estar fazendo um pão de pinhão. Para quem não conhece, o pinhão é esse fruto aqui, ó. Ele dá do pé do pinheiro, que faz a pinha, que dá o pinhão. Então, cozinhei ele 20 minutos na panela de pressão, depois que começa a ferver, conte 20 minutos. E aí eu vou descascar eles. Vou abrir ele no meio para retirar a casca, com cuidado para não se machucar, ele é um pouco firme para abrir. E aí estou retirando o pinhão. Normalmente as pessoas conhecem o pinhão para comer ele cozido ou então assado em cima da chapa do fogão. Aqui é bastante utilizado assim. Fogão a lenha, tempo de inverno, coloca o pinhão em cima e vai comendo. E é uma delícia. Então, para fugir um pouquinho disso, vou estar elaborando uma receita com pão de pinhão para vocês. Muito utilizado aqui no Sul, nas festas juninas principalmente. O pinhão é bem característico daqui. Então, agora eu vou estar descascando, vou juntar 150 gramas de pinhão descascado, não é com casca, é depois de cozido e descascado, 150 gramas, e vou estar dando início ao nosso pão. Um pão bem gostoso, bem nutritivo. O pinhão é bem nutritivo, bastante vitaminas. E é uma maneira de você estar utilizando o produto regional com uma receita diferente. Um maravilhoso pão de pinhão. Então, vou continuar descascando e já eu volto para mostrar para vocês o início do nosso pão. Então, aqui as minhas 150 gramas de pinhão descascados. Vou reservar por enquanto, depois eu vou estar triturando ele. E agora eu vou dar início ao nosso pão. O que eu vou utilizar para este pão? 500 gramas de farinha de trigo, 2 ovos, 10 gramas de fermento seco. Eu estou utilizando um pouquinho mais do que o normal. Normalmente eu utilizo 10 gramas para 1 quilo de farinha. Mas como o pinhão é bastante pesado, eu vou estar colocando um pouco a mais de fermento, porque a nossa massa vai ter o pinhão dentro. Então, 10 gramas para 500 gramas de farinha. 10 gramas de sal, 50 gramas de banha de porco. Aqui também eu utilizo banha de porco porque eu gosto do pão mais úmido. A banha mantém o seu pão mais macio e mais úmido por mais tempo. Mas se você não tem, ou se não pode comer, ou por N motivos, você pode estar utilizando um óleo, uma manteiga, alguma outra gordura para substituir. 50 gramas de açúcar e 50 gramas de leite em pó. Então, é isso que eu vou precisar para fazer o meu pão de pinhão. E a água morna. Tenho aqui 300 ml, mas vou utilizando aos poucos. Então, vamos dar início. O primeiro passo do meu pão é sempre hidratar o fermento para transformar ele em uma esponja. Então, aqui eu tenho as minhas 10 gramas de fermento. Vou estar colocando 2 colheres de farinha de trigo, retirada das 500 gramas. E vou estar colocando um pouquinho de água morna. A minha água está morninha, porque aqui está bastante frio. Se você mora numa região mais quente, você pode estar trabalhando com a água à temperatura ambiente. Só não abro mão de fazer essa esponja, essa hidratação no fermento, porque muitas vezes o nosso fermento não está de acordo. Ou ele foi mal armazenado, ou ele já veio do mercado vencido, e às vezes a gente não se dá conta. E se eu fizer o nosso pão sem hidratar ele, sem fazer essa esponja,
eu posso correr o risco de perder todos os meus insumos. Então, por isso que é bem importante sempre hidratar o fermento e esperar o tempo para ele crescer. E se ele não crescer, você não tem por que jogar fora os seus insumos. Então, é mais fácil providenciar um outro fermento do que perder todos os ingredientes. Então, agora eu misturei bem, vou deixar ele aqui parado até ele crescer. Lembrando que a minha água é morninha, não é quente, tá? É uma morninha, como se fosse dar para beber. Bem morninha, nada de quente. Se eu colocar água quente, eu vou estar queimando o meu fermento. Tem que ter bastante cuidado com a temperatura da água. Reservei e agora eu vou estar processando esse pinhão. Eu vou passar no processador, mas quem não tiver processador pode liquidificar ou então picar com uma faca, bem picadinho. Então, vamos lá, processar eles. Então, aqui o nosso pinhão já foi processado, está em pedacinhos, ó. E eu vou reservar ele. Essa receita tem duas maneiras de utilizar o pinhão, mas eu vou passar no momento certo para vocês. Então, eu vou dar início ao nosso pão. 500 gramas de farinha de trigo, 50 gramas de açúcar, 10 gramas de sal. Eu misturo todos os ingredientes secos. Aí eu vou dar uma mexida neles e depois os líquidos. E 50 gramas de leite em pó, marca de sua preferência. Vou dar uma leve mexida, uma misturada, para o sal misturar na farinha, o açúcar. E agora eu acrescento 2 ovos, as 50 gramas de banha de porco, coloquei 30 segundos no micro-ondas, para ela se dissolver mais fácil na nossa receita, porque hoje tá bem frio, se eu deixar ela não vai desmanchar, a tendência é ficar dura. E aqui o nosso fermento, cresceu, tá lindão, quer dizer que o nosso pão vai ficar legal. Vou estar colocando na massa, e aí o pinhão, eu vou cilindrar a minha massa. Então, eu não vou estar colocando ele agora. Eu vou fazer o meu pão normal e aí depois eu vou agregar o pinhão. Se você não cilindrar o seu pão, se você sovar na mão, você pode estar incluindo agora na massa, tá? Como eu vou cilindrar, eu vou primeiro fazer a massa, vou cilindrar ela e aí depois, nas últimas passadas pelo cilindro, eu vou estar colocando o pinhão. Porque senão, na hora que eu vou cilindrar, eu vou perder bastante do meu pinhão, porque ele vai acabar caindo da massa. Então, eu deixo ele para as últimas passadas pelo cilindro. Vou colocando a água aos poucos. Eu quero uma massa não muito dura, soltou da mão, tá pronta. Então, a água eu vou colocando aos poucos. Conforme o tipo da sua farinha, pode dar diferença na água. Então, por isso que eu vou colocando aos pouquinhos. E eu prefiro sempre fazer pão com água e acrescento o leite em pó na massa. Tenho a impressão que o meu pão fica melhor. É um jeito meu, uma receita minha, uma maneira minha de estar fazendo. Então, isso é uma dica para vocês. Eu acho que fica bem melhor fazer dessa maneira, mas aí é cada um, né? Você poderia estar trabalhando com o leite ao invés de água e não colocar o leite em pó. Então, aqui a minha massa já está pronta. E eu já vou mostrar para vocês lá no cilindro, então. Então, aqui, pessoal, minha massa já cilindrada. Eu passei, em média, umas 40 vezes esse pedaço de massa. Então, para vocês verem
ele já está em ponto de véu, como chamamos, ó. Você pode espichar a massa, ó, quase aparece minha mão, mas a massa não estoura, não arrebenta. Então, é esse o ponto que a gente precisa atingir para ter um resultado final legal. Então, conforme eu falei antes, se vocês fossem sovar na mão, vocês já teriam colocado os pinhão. Como eu passei no cilindro, então agora eu vou estar esparramando, espalhando aqui os pinhão e depois eu vou voltar no cilindro, passar mais uma vez ou duas, para que ele fique na massa, delicadamente. O que você pode fazer também é estar utilizando um rolo de macarrão, que aí você vai dobrar e vai passando para que fique o pinhão na massa. Eu vou passar no cilindro que é mais rápido e mais fácil. Uma informação que eu acabei esquecendo, sobrou 100 ml de água. Então, eu utilizei, em média, eu tinha 300 ml, foi 200 ml de água, tá? E a minha esponja ficou crescendo por 8 minutos. Então, duas informações que eu acabei esquecendo de passar para vocês, mas eu gosto de passar tudo o que acontece. Então, voltando para frisar nesses dois itens. Vou lá para o meu cilindro de novo, passar para o pinhão ficar aderido à massa. Então, aqui a nossa massa de pinhão. Olha que massa bonita, toda cheia de pinhão. Vai ficar um pão bem lindão. Agora eu vou colocar essa massa na bacia que eu amassei e vou cobrir ela com uma toalhinha e vou deixar ela descansando por uns 20 minutos. Depois eu volto para modelar o nosso pão e aí deixar ele crescer. Agora é apenas para ela descansar, para se desestressar. Quando a gente mexe muito numa massa, ela fica estressada. Essa é a palavra que eu costumo utilizar. Então eu vou deixar ela descansar e depois eu vou modelar o meu pão. Então, aqui na bacia, a mesma bacia que eu amassei, vou cobrir com uma toalhinha e vou deixar ela aqui. 20 minutos depois eu volto para mostrar para vocês. Voltando então, meu pão ficou descansando por 20 minutos. Ele tá começando a crescer. Olha que massa gostosa que ele ficou, ó. Agora eu vou fazer então, vou estar modelando ele. Eu poderia estar colocando numa forma de pão normal, mas como é um pão bem artesanal e um pão assim a gente não faz todo dia, vou estar colocando ele nessa forma aqui, ó. Minha forma tem 27 centímetros de diâmetro, está untada e enfarinhada. Vou dividir a nossa massa. Aqui eu tenho 1,2 kg de massa. Então, eu vou estar dividindo a nossa massa. Olha que linda. Vou dividir ela em 8 porções. E aí, eu vou estar modelando na minha forma. Vai dar 8 porções de 150 gramas. Então, feito isso, um pouquinho maior. Feito isso, eu vou estar boleando essas porções e colocando na minha massa. Vou só separar ela no tamanho, no peso certo e já volto para mostrar para vocês. Então, aqui, dividi a nossa massa em 8 porções de 150 gramas. Aí, você fecha bem na parte de baixo, assim, ó, para ela não abrir. E com a palma da mão, você vai estar boleando. Vou fazer esse processo em todas as nossas porções de massa. E aí, depois, em uma forma untada e enfarinhada, eu vou estar colocando uma ao lado da outra. Lembrando que você pode estar utilizando uma forma normal de pão. Eu estou colocando aqui porque eu quero um pão mais bonito, mais apresentável, é um pão artesanal. Mas você utilize o que você tem na sua casa. Eu gosto de fazer nessa pela apresentação dele. Mas aí é a gosto e o que a pessoa tem em casa.
que vamos fazer um maravilhoso pão de pinhão. Agora a época, a safra, então vamos levar em conta o aproveitamento dos produtos da época. E aqui está o nosso pão. Ele vai crescer e vai se unir, vai formar um belo pão. Agora eu vou deixar ele dentro do meu forno, vou ligar a lâmpada, porque está frio, para ajudar no crescimento, vou cobrir com uma toalhinha e vou esperar até dobrar de tamanho. Mais ou menos 1 hora e 20, eu imagino que ele vai estar crescido. Até mais. Então, pessoal, meu pão cresceu, ele ficou 1 hora mais ou menos para dobrar de tamanho. Então, aqui eu tenho uma gema e um pouquinho de leite. E eu vou estar pincelando o meu pão. Vou misturar um pouquinho. E com a ajuda de um pincel, delicadamente, eu vou estar passando. Não posso apertar muito, porque o meu pão já cresceu. Então, se eu apertar agora, vai atrapalhar no crescimento dele, ele vai baixar. Então, bem com calma, eu vou estar pincelando essa gema com o leite. E aí eu vou estar polvilhando um pouco de pinhão triturado. Eu descasquei mais alguns pinhão, em torno de 100 gramas, e processei ele, que eu vou estar colocando em cima desse pão, para ficar um pão bem rústico, bem bonito, bem crocante. O pinhão vai assar com ele, vai dar uma crocância toda especial no nosso pão. Então, vou pincelando. E aí, vocês já se inscreveram no canal? Já podemos contar com a colaboração de vocês? Tem muitas receitas boas ainda por vir. Então, se você não se inscreveu ainda, aproveita que ainda dá tempo. Você tem muito a ganhar se inscrevendo e acompanhando as nossas receitas diárias. Sempre alguma coisa nova para vocês poderem estar fazendo na sua casa ou mesmo para quem faz para vender. Quem não gostaria de comprar um belo pão de pinhão? É diferente. Então, para você que faz para vender, é uma ótima dica. Passei a gema e agora vou polvilhar o pinhão triturado. Vou colocar assim por cima, que aí ele vai grudar na gema. Por isso que eu passei o ovo, a gema do ovo, para grudar o nosso pinhão, para ele não cair. E aí o meu forno já está ligado, está a 180 graus, e eu vou estar levando esse pão por uns 40 minutos, porque é um pão bem grande, então demora um pouco mais. Eu sempre pré-aqueço o forno, porque se você colocar no forno frio, o seu pão, o seu fermento do pão vai continuar crescendo. E aí ele vai crescer demais, e aí o que vai acontecer depois? Ele vai baixar, ele vai murchar. Então, por isso que é bem importante sempre aquecer o forno antes de levar o pão para assar. Então, agora eu vou levar o forno e já mostro para vocês no decorrer do processo de estar assando. 30 minutos, então, pessoal, que o nosso pão já está aí. Eu estou assando ele a 170 graus, porque como ele é grande, aí para não dourar demais antes de assar dentro. 30 minutos já, vai mais uns 10, 12 minutos. Então, pessoal, olha que lindo o nosso pão de pinhão. 45 minutos no forno, ele ficou assando e saiu esse baita pão de pinhão. Lindo, lindo, lindo. E pelo jeito ele está bem macio, ó, crocante e bem macio. Então, vou cortar uma fatia para mostrar para vocês. Ele ainda está quente, mas eu vou estar cortando para mostrar. Olha, ele tá bem crocante, bem gostoso de cortar. Para você que faz para vender, é uma ótima pedida, porque esse pão você não encontra em qualquer lugar. Então, vale muito, muito a pena. Olha a maciez desse pão. Olha que coisa mais linda, mais gostosa. Com o pinhão, super macio. Ele ainda está quentinho, mas ele tá muito, muito, muito macio. Vale muito a pena fazer.
Então era isso, pessoal, uma receita super prática, valorizando as frutas da época, a colheita da época, que aqui é bem tradicional o pinhão, bastante utilizado nas festas juninas, e você pode estar valorizando ele fazendo novos pratos. Esta era a minha receita de hoje. Se você quiser, pode estar congelando o seu pão e depois descongela 1 hora, 2 antes do consumo, e você vai ter pão fresco sempre. Convido vocês a visitarem o canal, se inscreverem e fazer parte do canal conosco. Curtam, compartilham, acionem o sininho, que diariamente vocês terão um novo vídeo. Por hoje era isso. Um abraço e ficam com Deus e até a próxima receita.